Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O 12 em Campo vai trazer para você, a partir de agora, com exclusividade, a conversa entre Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, e João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do Palmeiras. A proposta foi feita, mas não é para o João Paulo assumir a base do Corinthians, não. Vou te explicar todos os detalhes, fica aqui a multa rescisória e o que pode acontecer daqui para frente. Vamos falar também sobre, claro, o jogo desta noite entre Vasco da Gama e Corinthians lá no Rio de Janeiro. O Mano Menezes vai mudar a equipe. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta terça-feira, 28 de novembro, e a gente vai começar falando aqui sobre o jogo desta noite entre Vasco e Corinthians, lá em São Januário, a partir das 9h30 da noite. O Corinthians caiu mais uma posição no Campeonato Brasileiro. Hoje o time é o 14º colocado, tá? 14º colocado. Então, com a vitória do Cruzeiro ontem sobre o Cuiabá, o Corinthians foi ultrapassado pelo Cruzeiro, que agora tem 44 pontos, o mesmo número de pontos do Corinthians, porém com uma vitória a mais. O Bahia é o 17º, né? O Bahia continua ali na 17ª colocação com 41 pontos, mesmo tendo goleado o Corinthians. E o Vasco, que é o nosso adversário de hoje, tem 42 pontos. Em caso de uma vitória do Vasco da Gama, ele também ultrapassa o Corinthians. Se o Santos vencer o seu compromisso de hoje, ele também, de hoje não, né, dessa rodada, ele também ultrapassa o Corinthians. Então, a situação do Corinthians, neste momento, é mais dramática, né, em termos de tabela no Campeonato Brasileiro. E o Mano fará algumas mudanças, não vai contar com o Gil, seu zagueiro titular, que viajou para o Rio de Janeiro junto com a delegação, mas está fora, vai cumprir suspensão automática. O Mano pode apostar no mesmo esquema que usou contra o Bahia, o 3-5-2, colocando o Veríssimo, Bruno Mendes e o Caetano, né, os três zagueiros ali, e aí seria Fagner e Matheus Bidu como alas. Contra o Bahia deu tudo errado, até porque ele improvisou o Fábio Santos na zaga. Hoje existe essa possibilidade, ou também existe a chance de ser aquele basicão ali com Cássio, o Fagner na direita, Lucas Veríssimo, Bruno Mendes ou Caetano e provavelmente o Matheus Bidu, o meio-campo com Moscardo, Maicon, Renato e Juliano, Romero e Yuri Alberto. Existe essa possibilidade também, tá? Mas ele fará mudanças na equipe, podendo voltar com o Gabriel Moscardo ao time titular, ele que não enfrentou o Bahia, e com a entrada ou do Caetano ou do Bruno Mendes na zaga ali para substituir o Gil, tá? Então, essa é a tendência para o jogo desta noite. Às 8 horas a gente começa o pré-jogo aqui com bastante informação para você, informações quentinhas sobre o que vai rolar neste jogo, que é muito, muito importante, meus amigos, para o Corinthians em termos de Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois desse jogo contra o Vasco, o Corinthians só tem Internacional em casa e, na sequência, o Coritiba já rebaixado. O Corinthians, ainda com uma vitória hoje, já respira bem, já dá uma aliviada boa em termos de rebaixamento. Mas em caso de tropeço, até mesmo empate, é um péssimo resultado para o Corinthians lá no Rio de Janeiro. Portanto, o Mano sabe disso, tanto que viajou um dia antes, né, do que o normal para a cidade do Rio de Janeiro, treinou ontem lá no campo do Flamengo, e até para dar uma blindada no elenco, muitos seguranças, tinham mais de quase 35, 40 seguranças na porta do hotel do Corinthians, mas não teve nenhum problema, pouquíssimos torcedores recepcionaram os jogadores na chegada ao hotel. Então, todo o cuidado é pouco, mas o Mano está mais preocupado, e a comissão técnica, a diretoria, com o pós-jogo, em caso de derrota para o Vasco da Gama. Por isso, o Corinthians contratou mais de 30 seguranças lá no Rio de Janeiro, tá bom? Comenta aí
o que é que você pensa sobre esse jogo de hoje. E agora eu vou falar para vocês sobre executivo de futebol no Corinthians. A proposta está feita. Se liga. Bom, meus amigos, vamos entrar nesse assunto agora, que tem despertado bastante interesse do torcedor corintiano, né, com relação a executivo de futebol do Palmeiras, do Corinthians. Eu ia falar do Palmeiras porque é o nome que eu vou citar agora, que é o do João Paulo Sampaio, tá? O João Paulo, conheço muito o João Paulo, tenho amizade com o João Paulo, trabalhei na Globo em Salvador durante mais de 10 anos, vi o João Paulo começar no Vitória ali, e ele sempre fez um trabalho brilhante no Vitória, nas categorias de base, revelando grandes jogadores, e depois que veio para o Palmeiras, transformou a categoria de base do Palmeiras, né, hoje sendo, sem dúvida nenhuma, das melhores bases do futebol brasileiro, em termos de surgimento de novos atletas, de venda de jogadores. E o João Paulo tem sido muito comentado ultimamente para assumir as categorias de base do Corinthians, tá? E eu conversei hoje, tenho a informação que é exclusiva aqui com relação a o João Paulo Sampaio não sai do Palmeiras para assumir a base do Corinthians. Ele não deixa o Palmeiras para assumir a base de clube nenhum do futebol brasileiro. Nenhum. O João Paulo teve proposta do Corinthians, através do presidente Augusto Melo, para ser o executivo de futebol do Corinthians. O executivo de futebol. Se fala em Rodrigo Caetano, em Alexandre Matos. Não. O nome para executivo de futebol do Corinthians é o do João Paulo Sampaio, atual coordenador das categorias de base. E ele só aceitará, né, ele está analisando, ele tem mais 2 propostas, ele recebeu inclusive propostas do Grupo City e de mais outros 2 clubes, tá? Ele está analisando propostas. Mas a proposta do Corinthians é para que ele seja o executivo de futebol do time principal, do time profissional. Ele é um cara extremamente competente, é jovem ainda, tem um perfil bastante agressivo, né, dentro do mercado, de conhecimento, de estratégia, e muito se falou de multa rescisória dele. A multa rescisória dele, outra informação aqui, que é exclusiva e que é a realidade. A multa rescisória dele é R$1.500.000. Não é inferior a isso. A multa rescisória do João Paulo, para tirá-lo do Palmeiras, é de R$1.500.000. E a proposta, ele foi procurado pelo Augusto Melo antes das eleições, tá? Foi procurado antes das eleições. Ele já havia sido procurado em 2017 pelo Corinthians, aí sim para trabalhar na base, tá? E não naquele momento ele não aceitou. Ele ainda estava no Vitória, né? E desde a época do Vitória o Corinthians está muito de olho nele, porque tem um perfil de um profissional bastante respeitado dentro do mercado. Eu conheço muito o João Paulo, cara sério, cara, tenho contato com ele, e é um cara extremamente correto, um cara extremamente profissional. Mas o desejo dele, obviamente, como profissional, né, se for para continuar na base, será no Palmeiras. Ele ainda me disse, olha, Ivan, eu tenho ainda muita lenha para queimar em base. Mas para deixar o Palmeiras para outra base, de outro clube no Brasil, eu não vou, né? A ideia é para que ele seja o executivo de futebol profissional do Corinthians. Tá? Então, essa é a informação.
estou compartilhando aqui com vocês, tentando ser o mais detalhado, mais pontual possível, para que a informação seja entendida de forma como ela deve ser. Tá? Existem mais 2 propostas na mesa do João Paulo, além da do Corinthians. A questão da multa é o de menos, R$1,5 milhão. Os 3 falaram que paga sem problema nenhum, é uma multa absolutamente irrisória, R$1,5 milhão. Claro que existem outras questões, né, que estão sendo analisadas, como projeto, como tempo de contrato, enfim, uma série de questões. Então, essa é a informação, tá? Em termos de multa, é exclusivo, R$1,5 milhão e a oferta é para que seja o diretor, o executivo de futebol, o tão falado e tão sonhado executivo de futebol do Corinthians, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu like, que esse conteúdo aqui merece like. Se inscreva aqui no canal e hoje, a partir das 8 da noite, tem pré-jogo aqui no 12 em Campo. Quem sabe, com mais informações avançadas com relação ao João Paulo Sampaio como executivo de futebol do Corinthians. Eu espero você às 8 da noite. Obrigado, tenham todos um excelente dia. Abraço, tchau.